Boa noite mais uma vez, igreja. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo de número 90. Salmo de número 90 é uma oração de Moisés. Então, na nossa Bíblia está escrito assim: oração de Moisés, homem de Deus. Salmo de número 90. E eu queria começar essa exposição só lendo o salmo inteiro para vocês. Esse salmo é uma oração. Eu acho que não poderíamos cortar uma oração pela metade. Eu acho que tem beleza e tem graça na leitura da Santa Palavra, das Sagradas Escrituras. Então, são 17 versículos, mas eu quero ler e eu quero que vocês prestem atenção com muita paciência a cada coisa que está sendo falada nessa oração de Moisés, porque ela vai ensinar muito para nós no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ler para você o Salmo de número 90, que é uma oração de Moisés, homem de Deus. E esse salmo começa assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos constituídos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor de que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Uma oração muito bonita, e eu queria te pedir para ler comigo todos juntos em uma só voz o último versículo, o final dessa oração, porque é uma oração comunitária, e eu queria que você lesse então comigo o versículo 17. Podemos ler? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Ano novo. Ano novo é data de expectativa. Ano novo é a data em que você olha o ano que se passou, vê se você se entristeceu, se você se alegrou, e daí você vira a página. É difícil, às vezes, falar para alguém o contexto que tem em nosso coração sobre o ano novo. Mas se eu fosse explicar para alguém o que a mente de um brasileiro pensa no ano novo, eu utilizaria uma música que talvez todo brasileiro de 15 anos para cima, que o pessoal novo só usa o celular, então eles estão meio desconectados com a cultura geral, e qualquer de 15 anos até o mais velho, ele sabe. E essa música é uma música que passa na nossa maior emissora, a Globo, e ela tem aquela chamada, aquela letra que sempre tenta dizer assim o que a gente sente quando está chegando um novo ano.
Então no dia 1 de janeiro, no nosso coração sempre está: esse é o novo dia de um novo tempo que começou. Esses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer, todos os nossos sonhos serão verdades. O futuro já começou. Esse é exatamente o sentimento que temos normalmente. O problema desse sentimento é que ele é pautado num contexto muito antigo, que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Essa música, ela mostra bem uma frase que ecoa em todos os tempos, que é a seguinte: o futuro é uma página em branco que deve ser escrito pela vontade. A ideia é em que o futuro está na sua mão, basta você querer, e quando você querer, pensar, executar com diligência, esse futuro vai ser a sua melhor vida. E a gente é passado a acreditar nessa expectativa das nossas próprias mãos. Sobre, não importa o que eu quero, como eu quero, aonde eu vou fazer, o que eu vou fazer, se eu fizer bem, se eu tiver vontade, isso será realizado. Só que temos um problema. O problema é, quando vamos na Bíblia, a história é outra. Posso te dar uma passagem que mostra como esse pensamento está totalmente errado? Abre sua Bíblia comigo em Tiago. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17. Abrindo sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 4, eu vou ler para vocês o versículo 13 a 17. E nesses versículos você vai perceber comigo que toda essa ideia de pensamento que, se eu tiver vontade, o futuro é uma página em branco, está errado. Já que todos abriram, eu vou ler para vocês o que Tiago falou. Tiago, irmão de Jesus, diz assim em sua epístola, a partir do versículo 13, do capítulo 4. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago, ele não vai fazer rodeios e deixar para a interpretação. Numa primeira leitura você já vai perceber. Você colocar a sua confiança no futuro é pecado. Você colocar que no futuro, o que eu quiser fazer, se eu tiver vontade, se eu tiver planejamento, se eu tiver estrutura, se eu tiver recursos, Tiago vai falar, o que você acha que você é, ser humano? Você não entende que você é uma neblina que logo passa? Para você pensar que você tem alguma coisa para acrescentar futuro? E aí ele já aplica, falando o que você deveria fazer. Você deve falar, se Deus quiser, amanhã farei isso ou aquilo. Quem não segue essas regras, que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Mas essa estrutura de vontade que temos de escrever o nosso ano, não vem de agora, vem de muito tempo. Mas tem um tempo muito específico em que essa vontade ficou cada vez mais clara de escrever o futuro. Estamos no Império Romano. Daí no Império Romano eles têm um calendário. Eles fizeram um calendário, observaram a lua, o sol, fizeram umas contas e eles fizeram um calendário que a gente
quase usa até hoje. Esse calendário começava em março, então ele vinha assim, março, abril, junho, quase os mesmos nomes, como era em latim, é bem parecido, os nomes que a gente pegou para o nosso calendário em português. E daí começava 2 meses que a gente não existe mais, que eram o quintílios e os sextílios. Então, mês quinto, mês sexto, e aí os meses que ainda continuam conosco, que era o mês 7, que é o nosso setembro, mês 8, outubro, mês 9, novembro, mês 10, dezembro. E aí, quando acabava dezembro, lá como é no outro hemisfério, na parte de cima do globo, era inverno. O que eles faziam? Não vamos contar o inverno. Não precisamos contar o inverno. Então era um calendário de 10 meses que não contava o inverno e depois voltava. Daí é março, começa o ano, e aí continua. Até dezembro, o final do ano. Então esse era o calendário romano. E aí, nesse calendário, o pessoal falou, não, está muito confuso. Deixar o inverno de fora está ficando muito confuso para nós. Vamos agregar 2 meses. E aí, um desses meses é fevereiro, que a gente usa até hoje, e o outro mês, eles decidiram usar um nome muito específico, hoje que chamamos de janeiro. E esse nome era tão forte que ele vai mudar o calendário. Então, janeiro vem de um deus, e esse deus é tão importante para a estrutura romana, que ele não tem, normalmente a estrutura romana pega muitos deuses da cultura grega. Esse não, esse é talhado para os romanos, é um deus estritamente romano. E esse deus se chama Jano. Jano, e daí vem janeiro, é do deus Jano. E esse deus, ele era muito específico, ele era o deus do novo templo. Ele era o deus da porta. Esse deus, a escultura desse deus era de 2 caras, uma virada para trás e uma virada para frente, que significava o Deus que olha o passado e o Deus que olha o futuro e te abençoa no presente. Esse Deus era tão forte na cultura romana que, quando colocaram o nome desse Deus nesse mês, o pessoal começou a pensar, não, como vamos começar um ano em março, se o Deus que abre as portas é janeiro? E aí, começaram a fazer a nomeação dos oficiais a partir de janeiro, porque Deus Jano ia abençoar. E aí, com a ordenação dos oficiais romanos em janeiro, começou a vir todo mundo a utilizar janeiro. Aí, por coincidência, todo mundo falou, é melhor, vamos usar janeiro todo mundo. Daí, janeiro começou a virar o começo do ano. E aí continuou. E aí, até hoje, a gente só tirou o nome de janeiro, essa ideia do Deus Jano na nossa cabeça, mas ainda vivemos com a ideia de toda virada de ano é um novo começo. Olha que pecado. Mas aí, você pode olhar para mim e pensar, Jean, você está falando então que não devemos pensar em ano, não devemos medir o tempo. Se eu falar feliz ano novo é pecado por irmão, estamos todos em pecados? Não é isso que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo te dizer que o mundo tem uma coisa específica para te dar, que é pecado, e te afastar de Deus. E ele vai usar todas as artimanhas. E uma das artimanhas mais utilizadas pelo inimigo é fazer parecer que está tudo certo. E quando você vê, você está totalmente longe de Deus. E eu, como alguém que está estudando para ser ministro do Evangelho, e qualquer outro pastor, ele tem a obrigação de te falar. Vamos olhar como a Bíblia fala para a gente olhar o novo ano. E é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Pararmos de pensar como que o nosso Deus Todo-Poderoso fosse o Deus Jano. E começar a pensar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que de eternidade a eternidade é. E aí, para te mostrar isso, eu vou te dar algumas coisas aqui na Bíblia, vou te apresentar algumas coisas que você vai levar para a sua vida. Primeira coisa, por que dividimos
o tempo em dias, meses, anos, estações. Por que dividimos? Algum historiador pode falar para você, não, porque ele vai contar, desde os maias já faziam isso, o Império Romano tem seu calendário que é utilizado até hoje, mas um bom cristão vai saber que dividimos o tempo porque o Senhor nos diz para dividir assim. E eu vou te mostrar onde está isso. Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler esse versículo para vocês, pois na nossa mente temos muito claro que Deus é o Criador do tempo. Eu acho que nenhum crente hoje duvida disso, e nenhum crente vive como se isso não fosse verdade. Mas, com o passar do tempo e com as artimanhas de Satanás, às vezes vivemos como se a divisão do tempo não viesse de Deus. E aqui eu quero te mostrar aonde vêm as nossas divisões do tempo. É Moisés aqui que está escrevendo o livro de Gênesis, e daí ele está descrevendo os 7 dias da criação, e estamos no 4º dia. E no 4º dia, Deus diz assim, então Gênesis capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Aqui Moisés já vai explicar para a gente o porquê devemos pensar em ano após ano e falar feliz ano novo, porque Deus colocou essa divisão para nós. O Império Romano não inventou o calendário, ele catalogou. Ele olhou o céu que Deus colocou lá, a lua que Deus colocou, as estrelas, fizeram os cálculos e perceberam que estava lá desde o princípio. É isso que você acabou de ler. O nosso Deus criou todos esses luzeiros, todas essas estrelas, o céu, o sol, a lua, para podermos catalogar dias, estações como primavera, outono, verão, inverno. Porque como fazemos o cálculo dessas estações? O verão ele começa a partir do dia que tem mais sol, que a gente chama o solstício de verão. É um dia específico. Olhando o sol você vai saber. O inverno começa no que chamamos de solstício de inverno, que é o dia menor, com menos sol. Aí também temos, muito obrigado, irmão. Aí também temos o equinócio de primavera, o equinócio de outono, que começa as estações. As estações vêm dos luzeiros que Deus colocou. O ano, que é essa volta que a Terra dá completa ali no Sol, de 365,24 e um monte de número, já está colocado lá desde o princípio. Sim, um crente ele tem que pensar em anos, ele tem que pensar em dias, mas ele não pensa assim igual os romanos, ele não pensa igual o mundo, ele não pensa como alguém que adora o Deus Jano, como se o nosso Deus fosse alguém que está para te abençoar no presente. Ele está para alguém que tem a certeza que o Deus Criador de eternidade a eternidade cuida de nós. E aquele ano vai ser mais um ano na nossa história de se alegrar nele. Que não vamos começar só aqui, mas vamos passar a eternidade se alegrando nele. Então eu te chamo para viver uma nova perspectiva. Eu não te chamo para ter um 2026 abençoado. Lógico, eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre nós em 2026. Mas isso é muito pequeno para o nosso Deus. Isso eu pediria se eu acreditasse num Deus que não existe, chamado Jano. Mas como eu acredito num Deus Criador nos céus e da terra, eu te chamo para se alegrar em 2026 e por toda a eternidade, no Deus que te resgatou, te deu nova vida e que te dá esse sorriso maravilhoso. E quando eu entro na igreja, você fala: bom dia, pastor, bom dia, seminarista, bom dia, meu irmão. Se alegrar nele. E por isso que eu pedi para vocês abrirem no Salmo 90. Porque no Salmo 90, Moisés vai pegar o povo
na parte mais difícil, deserto, sem saber o que fazer, já desconfiando de Deus, já cansado. E aí Moisés escreve essa oração. E essa oração começa num jeito muito bonito, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Eu sempre li esse versículo, mas só agora que eu estou começando a entender. Agora que minha irmã teve as filhas dela, minhas sobrinhas, eu vejo meus pais sempre com as minhas sobrinhas em casa, eu começo a entender. O Deus que eu sirvo foi o refúgio do meu pai e da minha mãe. O Deus que eu sirvo foi refúgio do meu cunhado e da minha irmã. O Deus que eu sirvo é refúgio das minhas sobrinhas, Eva e Olívia. E Ele é até refúgio do que está para vir, o Apolo. O Deus que eu sirvo é o nosso refúgio de geração em geração. O Deus que nós servimos é o seu refúgio. Quem aqui tem o privilégio de ser mãe e pai? Só levanta aqui a mão. O Deus de Israel, o Deus da nossa aliança, é o refúgio, não só de vocês, como dos seus filhos. Quem tem o privilégio de ser avós, avô e avó? O Deus que servimos tem sido refúgio para todos vocês, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Esse é o nosso Deus, muito maior do que uma virada de ano. Ele é um Deus de eternidade e em eternidade. Enquanto a gente se preocupa com um ano que está por vir, de 365 dias, Deus oferece a nós o outro lado da eternidade. Deus nos deixa viver 2026 e viver nossa vida e ter nossas coisas, mas Ele já preparou para você morada, num lugar aonde qualquer coisa que foi ruim em 2025 em toda a sua vida não terá. Sabe aquele choro? Sabe aquele rancor? Sabe aquela perda? Nunca mais. Sabe aquilo que dói no seu coração? Sabe aquilo que você falou: Senhor, eu não aguento mais? Nunca mais. Esse é o nosso Deus, muito maior do que uma virada de ano. Mas aí eu fiz todo um pensamento teórico aqui com vocês, apliquei sobre quem é o nosso Deus, e daí você pode olhar para mim e falar assim: tudo bem, Jean, eu confio em você e o que você fala aquece meu coração, mas e agora? Como eu vivo 2026? Como que eu vivo? Eu não acredito no Deus Jano, eu acredito no nosso Senhor e Salvador, mas e agora? Como eu vivo 2026 para a glória de Deus? E eu quero continuar lendo com vocês um pouco mais o que Moisés escreveu, auxiliado pelo Espírito Santo. Eu queria trabalhar com vocês um versículo específico. Está no Salmo 90, é o versículo 12. Tá bom? O versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Podemos repetir todos juntos esse versículo? Que é um versículo muito importante, tá bom? Vamos repetir? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui Moisés já está nos ensinando a como devemos esperar em Deus no ano de 2026. Então, diferente do que o mundo vai ensinar para você, o mundo vai te ensinar: faça resoluções de ano novo, mostre o que você quer, se prepare, tenha vontade, execute com diligência. Moisés vai ensinar: primeira coisa, não é faça, é Senhor, ensina-nos. Primeira coisa, dependência.
Você quer começar seu 2026 bem? Dependência. Não tem o que você sabe, tem o que Deus te ensina. Você tem que ser o coração, Senhor, ensina-nos, me ensina. Daí, como estamos falando de ano fechado, Moisés aqui ajuda na segunda parte aqui, contar os nossos dias. Contar os nossos dias. Você pode aqui só ler contar os nossos dias e pensar, eu tenho que saber quantos dias eu tenho na Terra. Eu acho que é um exercício saudável. Depois tem vários sites, várias calculadoras que você consegue calcular quantos dias você tem na Terra. Eu tenho 11.802. Eu sei meus dias exatos, mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre, Senhor, ensina-nos a entender o que o Senhor quer desse dia, de todos os dias da minha vida, enquanto eu estou desse lado da eternidade. Porque quando você vive com essa mentalidade, os problemas que parecem gigantes ainda dói, mas você sabe que é passageiro. Aquilo que deixa seu coração angustiado começa a perder força. Porque se você sabe contar os seus dias, você sabe que Deus te colocou desse lado da eternidade para ter um começo, um meio e um fim. Mas nesse fim, a graça de Deus vai ser tão grande na sua vida que haverá só alegria para todo sempre. E daí, por isso que o versículo é fechado. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu não quero só que você tenha um 2026 abençoado. Sim, eu quero que Deus encha de bênção a sua vida. Em todos esses dias, em todos os... A gente está no dia 4? Todos os 361 dias ainda que tem nesse ano. Que Deus abençoe vocês. Mas eu quero que vocês, como eleitos do Senhor, tenham um coração sábio. Porque quem tem um coração sábio não vive em pecado. Não vive querendo esquecer que é apenas pó nesse lado da eternidade. Não fica nervoso porque a vida não aconteceu como queria. Não fica nervoso porque tinha um plano e o plano falhou. Não fica ensoberbado porque ele ganhou uma promoção ou porque tudo está dando certo. Ele tem o coração pautado no Senhor, e aí toda alegria, toda tristeza é dividido com o Senhor. Isso é um coração sábio. Um coração sábio é quando um profeta vem para achar um rei e ele olha os maiores dos irmãos, e daí Deus fala, não, eu não estou olhando tamanho, estatura, eu estou olhando o coração. Os eleitos do Senhor são aqueles em que o Senhor olha e vê um coração sábio através do sacrifício de Cristo Jesus. Então eu estou te chamando para saber contar os seus dias, para todos os seus planejamentos de 2026 ser a partir de um coração sábio. E para isso você tem que ter dependência total de Deus. Você consegue ter dependência total de Deus? Todo dia acordar e falar, Senhor, ensina-me a contar meu dia e a viver como alguém que tem coração sábio. Você consegue? Todos os dias de 2026? É isso que eu espero de você. Mas a vida, nesse lado da eternidade, não é sempre flores. Não é tudo indo bem. Por mais que nos alegremos em Cristo, momentos dolorosos vêm. E aí Moisés vai orar a Deus, uma oração que muito crente hoje não faz, porque teria medo de fazer. Olha como Moisés está orando ao Senhor pelo momento de aflição que o povo está passando. No versículo 13 ele fala assim, volta-te, Senhor, até quando? Está uma interrogação aí? É uma indagação ao Senhor. Senhor, parece que o Senhor está longe. Volta-te, vem, cuida de mim, cuida do seu povo. Ele até continua, tem compaixão dos seus servos.
Há momentos na vida em que vai estar tão difícil que 2026 eu tenho que dar essa notícia para você. Esses dias também estarão lá. Por mais que queiramos um ano perfeito, em 2026 vai ter dias que você vai olhar e vai estar tão difícil, você vai ter que falar: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dessa família, tem compaixão do meu casamento, tem compaixão dos meus filhos, tem compaixão dos meus netos, tem compaixão de mim, tem compaixão do meu trabalho, tem compaixão da minha vida, tem compaixão da minha saúde, tem compaixão de nós, tenha compaixão da Vila Rosália como igreja, como comunidade, tenha compaixão de nós, Senhor. Vai chegar esse tempo. Mas aí eu quero que sua oração não fique só aí, no raso, falando: Senhor, até quando? Eu quero que sua oração tenha 3 pontos, igual Moisés vai nos ensinar. O primeiro ponto está no versículo 14. Senhor, tenha compaixão de nós. Como? Senhor, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Você tem coragem de acordar no seu dia e falar assim: Senhor, vou usar as palavras de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nesse pão me sacia, mata a minha fome, mata a minha sede, mas me sacia de manhã com a tua bondade. Me sacia de forma que eu esteja tão cheio que para mim não sobre mais reclamar, murmurar, estar cansado, sobre apenas me alegrar e cantar com júbilo. Já cantou com júbilo, irmão? Já esteve tão saciado em Deus que mesmo na dificuldade você canta com júbilo? Esse ano de 2026 eu tenho certeza que o Senhor vai dar uma prova dessa na sua vida, onde Ele vai te provar. A situação vai estar difícil e você vai ter o privilégio de se saciar na bondade dEle e se alegrar a ponto de cantar com felicidade, com júbilo a Ele. Versículo 15, que é o segundo ponto: alegra por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aqui é uma oração para quem a vida está extremamente difícil. Se sua vida está de batalha em batalha e você não está conseguindo respirar, e é aquele momento da vida que você está sufocado de tanta perda, de tanta dor, de tanta tragédia, se você está nesse momento, a palavra diz a você para orar: Senhor, todos esses dias que eu passei sufocado, me dá dias de alegria. Todos esses dias, e todos esses anos, que tem fases da vida que você passa, é uma década, a gente às vezes acha que é a década perdida, que essa década não teve nada de bom, que se você teve anos e anos, décadas perdidas, que o Senhor restaure essa década na sua vida, que Ele te dê anos e anos de alegria, para que de todos esses anos que você suportou a adversidade. E o terceiro ponto que você deve orar é no versículo 16: Senhor, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Já orou ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo os seus caminhos, que para mim apareça, que eu consiga ver as tuas obras. Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer aqui na Vila Rosália agora, mas que para nós apareça o que o Senhor está fazendo em obra aqui. Senhor, eu não estou conseguindo ver a tua glória. As coisas do mundo estão falando muito mais alto do que a tua glória. Senhor, apareça a nós a tua glória. Essas 3 orações que eu peço para você fazer, esses 3 pontos têm que estar no seu joelho, na sua boca.
E para fechar, é um chamado. O que a gente leu junto no começo dessa exposição, e eu queria que lêssemos junto agora para eu finalizar, que é o versículo 17. Vamos ler junto? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nesse 2026, eu rogo a Deus para que Ele esteja conosco, mas com graça. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que possamos viver esse ano sob a graça. E que essa graça seja tão grande que tudo que fizermos para Deus, igual falamos aqui nos outros versículos, de entender a nossa brevidade, a nossa finitude, tudo que façamos no modo que Ele nos ordenou a fazer, que isso seja transformado em bênção. Em bênçãos sem medidas, de forma que sejam confirmados todas as obras que vocês fizeram. Amém? Então é isso. Agora queria chamar o grupo de louvor e só recapitulando aqui para vocês o que aprendemos hoje. Sim, devemos comemorar um novo ano. Sim, o ano é instituído por Deus. Sim, temos que ter expectativas quanto ao futuro. Sim, temos que fazer uma retrospectiva do passado. Mas o futuro não é uma página em branco em que a nossa vontade vai escrever. O futuro é a história que Deus já decretou, que estamos só vivendo nesse lado da eternidade. E o Deus que é de eternidade a eternidade já preparou morada para nós, para vivermos eternamente alegres nele. Deixa eu só orar com vocês para terminar a exposição e depois vamos para o louvor. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, desde os meus pais até os meus filhos. Senhor, tem sido nosso refúgio, desde o mais velho aqui até o mais novo. O Senhor é o mesmo, desde antes de o mundo existir. Antes do mundo ser criado por Ti, o Senhor já era, o Senhor já é. Senhor, seja engrandecido. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio em 2026, 2027, até quando o Senhor nos chamar aos céus, ter o juízo, e aí vivemos no novo céu e na nova terra. Senhor, nos ajuda, pois nesse lado da eternidade o pecado reina. E Senhor, nós não somos mais escravos do pecado. Que a Sua graça esteja sobre nós. E quando o nosso coração ficar apertado pelos dias difíceis, que o Senhor nos ajude, nos encha de graça. E finalmente, Senhor, tudo que fizermos de boas obras, Pai, pela Sua misericórdia, confirma as obras de nossas mãos. Pelo sacrifício de Cristo, confirma as obras de nossas mãos. Pela ação do Espírito Santo, confirma as obras das nossas mãos. Senhor, é isso que te peço. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dessa igreja, dessa comunidade, dessa assembleia. Em nome de Jesus. Amém.